TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc-Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, na onda da violência em Lajeado, mais uma mulher baleada no centro da cidade. Esse e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois automóveis por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira no bairro Languiru, em Teutônia. A colisão lateral ocorreu na rua 25 de julho, com a batida com o Fiat Doblô, um Classic sedã capotou e foi parar na calçada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Doblô foi encaminhado pelo SAMU para atendimento no Hospital Ouro Branco e as ocupantes do Classic foram conduzidas ao hospital por uma ambulância da Prefeitura. A identidade dos feridos não foi divulgada pelas equipes de atendimento e, segundo os bombeiros, todos tiveram lesões leves. Uma mulher foi baleada em uma tentativa de homicídio por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na esquina das ruas Marechal Deodoro e João Abbott, no centro de Lajeado. Conforme a Brigada Militar, Jéssica Luana Prates foi atingida por 2 disparos de arma de fogo na área da cintura. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento no Hospital Bruno Born. O autor dos disparos foi identificado pelo policiamento. Segundo relatou a mulher, seria um ex-companheiro. Policiais do Pelotão de Operações Especiais fizeram buscas ao suspeito, mas ele não foi encontrado. E um homem de 28 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira, no bairro Morro 25. Em patrulhamento, a Brigada Militar abordou o homem em atitude suspeita na Rua da Divisa. Segundo o boletim de ocorrência, ao ver os policiais, o suspeito tentou se desfazer de 3 pacotes de crack, pesando aproximadamente 26 gramas. Em revista, ainda foram encontrados R$ 187 em notas de pequeno valor. O morador de Cruzeiro do Sul foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, onde foi enquadrado em flagrante por tráfico de drogas e, na sequência, conduzido ao presídio municipal. E uma funcionária de uma empresa de transporte coletivo foi assaltada e agredida por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira no bairro Jardim do Cedro, depois de descer do ônibus na rua Miguel Arenhar. Segundo o registro policial, a vítima, de 19 anos, relatou que foi rendida por um homem que carregava uma barra de ferro. Ela contou que foi agredida com socos e pontapés antes de ter roubado a sua bolsa com pertences e um celular. Informou ainda que o agressor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. E um cabeleireiro de 24 anos foi assaltado na Avenida Benjamin Constant, na divisa entre os bairros Montanha e Moinhos d'Água. O caso ocorreu por volta das 9h30 da noite desta quarta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por um homem que portava uma arma. O cabeleireiro teve seu celular roubado. O criminoso teria fugido em uma motoneta bis em direção ao bairro Conventos. E um homem de 56 anos foi atropelado por volta das 9 da noite desta quarta-feira no quilômetro 103 da IRS 129. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, a vítima trabalhava na remoção de um caminhão acidentado ainda na terça-feira. No momento que recolhia cones de sinalização, ele foi atingido por um automóvel conduzido por uma mulher de 25 anos que transitava no sentido Encantado-Guaporé. Ainda segundo a polícia, o homem sofreu lesões leves, foi conduzido ao hospital de Dois Lajados, medicado e liberado. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Eu sou a favor do aborto.
Mas o pai deve ter o direito de abortar a criança também, mesmo que a mãe não concorde. Eu sou a favor da pena de morte para estuprador, inclusive para maridos que forçam as suas mulheres a manterem relações sexuais. Eu sou favorável à aplicação de multa para os caminhoneiros grevistas e que bloqueiam as estradas e também da aplicação da mesma multa para servidores públicos, bancários, índios que tranquem ruas ou que façam greves. As minhas opiniões são as minhas negas e eu faço com as minhas negas o que eu quiser. Eu vivo em um país de absurdos, de condições abomináveis de vida, de utilitarismo, interesse individual e egoísta. Eu vivo em um país em que pequenos grupos se fecham em eixos que tentam se sobrepor a outros com a única finalidade de mais poder, mais benefícios. Isso! Eu vivo em um país de benefícios, de favores. Os pequenos grupos brigam somente por benefícios e favores. É impossível ver o país se desenvolver enquanto a gente se pegue no tapa em troca de benefícios ou favores. Sejam eles bolsa qualquer coisa, auxílio moradia para capa preta, cargo de confiança. Sacrificamos a nossa pátria, a nossa nação, os nossos compatriotas por uma porcaria de um benefício. Temos mente pequena, a nossa mente tem o exato tamanho do nosso umbigo. Esse é um país de infelizes, que depois de toda a imbecilidade, se conforma com as esmolas que pingam das mesas dos governos. A reeleição é uma desgraça, né? O Fernando Henrique Cardoso conseguiu conquistar os votos necessários para autorizar a tal reeleição. O Lula meteu pau no FHC por causa disso, mas ficou bem feliz por ter ficado presidente 2 vezes. Hipócrita! A Dilma, mãe do PAC, mete o pau no FHC por causa da reeleição, mas está no 2º mandato, bem feliz também. Hipócrita! Este é um país de hipócritas, que fazem discursos apaixonados pela moral e pelo desenvolvimento, mas cravam punhais nas costas do primeiro fiscal da lei e da ordem. Ou oferecem uma graninha, ou pedem um arreguinho, uma ajuda, um alívio de compadre. Aqui não precisa ser coerente, aqui não precisa compromisso com a verdade, com o que é certo. O que importa é o benefício e o favorzinho. Minhas opiniões são minhas negas, eu faço com elas o que bem entender, pois se eu for um hipócrita competente, eu não preciso respeitar ou fundamentar qualquer opinião, não preciso respeitar mulheres, muito menos as negras. Que ferrem-se os outros. Eu vivo em um país que me permite fazer tudo o que eu quiser, especialmente se for errado, torpe, injusto, nojento, cruel e desonesto. Eu nasci assim, me ensinaram a ser assim e eu vou morrer sendo assim. Eu sou a favor do aborto, seja ele decidido pelo pai ou pela mãe. Só nunca vou ser a favor do bebê, porque isso seria contra os meus princípios. Na verdade, aqui, eu não preciso ter princípios, só preciso dos amigos certos, para poder manter pela eternidade os meus benefícios e os meus favores. Aos estrangeiros, eu mando um convite, vem para esse caixão você também. Serviço de Atendimento Especializado em Doenças Sexualmente Transmissíveis, DST-AIDS, da Secretaria de Saúde de Lajeado, organiza uma semana de atividades alusivas ao Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado anualmente em 1º de dezembro. Conforme a coordenadora do serviço, Valdirene Bedinotto, a programação inicia no dia 26 de novembro, quando os servidores do órgão se dividirão em visitas às casas noturnas frequentadas por prostitutas e travestis. Além de prestar orientações e entregar material informativo, os servidores realizarão testes rápidos de HIV. No dia 27, a realização destes testes rápidos ocorrerá junto aos apenados do Presídio Estadual de Lajeado. Em data surpresa, os servidores atuarão junto a uma blitz do Balada Segura, entregando material informativo, prestando orientações e realizando testes rápidos de HIV. No dia 1º de dezembro, os serviços serão realizados junto ao posto Faleiro, no centro da cidade. E o governador José Ivo Sartori assinou o decreto autorizando a limpeza e desassoreamento dos rios. Ao aderir ao programa, o município terá acesso a linhas de crédito específicas para os procedimentos necessários. Veja com Thaisa Borges. Estimular a limpeza e o desassoreamento dos rios são os objetivos do programa lançado pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que visa reduzir o impacto das cheias. Nesta quarta-feira, foi assinado no Palácio Piratini o decreto que institui o programa.
Antigamente tinha uma grande burocracia para isso, demorava às vezes 1, 2 anos e o prefeito tinha que pagar uma taxa na FEPAM para obter essa licença. Com esse decreto, uma certidão que ele obtém na internet apresentando o seu projeto, substitui toda essa burocracia e é fornecida a questão de dias. O município que deseja aderir ao programa deve se cadastrar junto ao órgão ambiental competente, FEPAM. Além disso, a prefeitura que adotar a iniciativa terá acesso a linhas de crédito específicas para os procedimentos necessários. É importantíssima essa medida, as leis, a legislação, ela tem que facilitar o desenvolvimento. Uma medida super correta, o governador está de parabéns. O governador José Ivo Sartori destacou o papel de cada município e cada cidadão na conservação do meio ambiente. Não adianta você fazer uma lei, fazer um decreto, se na prática não vai acontecer nada. Eu acho que pensar, refletir e buscar a prevenção é com certeza um ato de alta conscientização. De nada adianta um trabalho como esse se não houver o descarte correto do lixo e do esgoto. A proposta de fusão do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento foi formalizada na quarta-feira pelo presidente Hamilton Grilo durante encontro realizado no auditório do Jardim Botânico. O objetivo é ampliar o conceito de defesa dos animais, atendendo à fauna de modo geral, tornando a abordagem mais técnica. Grilo embasou a importância da fusão dos conselhos. O professor e biólogo ressaltou que a ideia de mudança surge com o intuito de tornar o tema proteção mais amplo, que venha a englobar, além dos animais domésticos, mais a fauna como um todo. A votação positiva foi unânime. Agora será analisada a legislação que deverá unificar os conselhos. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, a Eleia Mary Vessel, apresentou o projeto referente ao pedido de compra do veículo, evidenciando a importância de um veículo que será adquirido com parceria do valor do Consemas e também a contrapartida do município nessa reunião dos conselhos. E o aumento do percentual de biodiesel no óleo combustível é aprovado no Senado. Veja com Dante Ascioli. O projeto permite que estados e municípios usem o dinheiro dos depósitos judiciais para pagar despesas. Seriam mais de 21 bilhões de reais. O texto dá 45 dias para que os bancos transfiram para os cofres dos governos e prefeituras 70% dos valores. Se as instituições não cumprirem a lei, vão pagar multa. Quais são as forças, os setores que de alguma maneira se opõem à aplicação rápida, suave da lei? São os bancos e os tribunais de justiça. Os bancos, é natural, querem ter um recurso que paga a remuneração da poupança. Se eles aplicam em Selic, ganha a diferença. Moleza. Mais ainda, o caso dos tribunais de justiça, porque habitualmente eles têm um percentual dos recursos. A Comissão da Agenda Brasil aprovou ainda um projeto que eleva a quantidade de biodiesel adicionado ao óleo combustível. O percentual passaria de 7% para 8% em 12 meses após a sanção da proposta, chegando a 10% em 36 meses. No transporte público, a mistura seria de 20% e o combustível usado em trens, tratores e barcos poderia ter até 30% de biodiesel. Ganha o meio ambiente, ganha o país nas suas receitas, ganha os produtores que têm as matérias-primas disponíveis e o outro setor que é o setor da indústria de biodiesel, que é um setor de indústria nova no país, tem poucos anos, talvez 10 anos, e que a cada ano se renova, a cada ano ganha tecnologia. A administração de Arroio do Meio fará a entrega oficial da área de lazer do loteamento Glória, bairro Bela Vista, na manhã deste domingo, a partir das 10h30. Após pronunciamentos oficiais e apresentação musical, a programação segue no ginásio municipal com a eleição da nova diretoria e almoço comunitário. Um investimento de aproximadamente R$20 mil, o novo espaço conta com academia ao ar livre e brinquedos para as crianças. E antes mesmo da inauguração, já se consolida como um espaço de encontro e integração da comunidade local. De acordo com a presidente da Associação dos Moradores do Glória, Terezinha Schmidt,
A comunidade providenciou ainda o cercamento do local como forma de prevenção e segurança, considerando o número de crianças que frequentam o espaço localizado em frente à estrada geral de grande tráfego de veículos. Além do Glória, mais 3 localidades foram recentemente beneficiadas com academias ao ar livre: Barra do Forqueta, Navegantes e Distrito de Forqueta. Em medida provisória que beneficia empresas e seus contadores, é aprovada em plenário. Veja com Mariana Capello. A medida provisória atualiza 12 taxas que há tempos estavam sem reajuste. Elas são cobradas, por exemplo, pela Polícia Federal e por agências reguladoras, como a ANEEL e a Anvisa. O texto aprovado pelo Senado permite a correção de metade da defasagem acumulada. Depois disso, o reajuste não pode ultrapassar a inflação. O senador Capiberibe questionou. Para onde está indo o dinheiro das agências reguladoras, as taxas fantásticas que são arrecadadas todos os anos? A MP também institui o programa de redução de litígios tributários. Ele incentiva empresas que devem algum imposto, mas questionam a cobrança, a desistirem do processo. A maior parte da dívida poderá ser paga com créditos de prejuízo fiscal. Interessante para o governo, interessante para as empresas em litígio e é um programa de adesão. Aquelas empresas que queiram aderir terão, com certeza, as vantagens importantes e dá possibilidade ao governo de ter uma arrecadação que é fundamental no momento de hoje. Os deputados haviam retirado do projeto o texto que ampliava o poder da Receita Federal contra a elisão fiscal, quando empresas usam brechas na lei para não pagar impostos. Os senadores reestabeleceram o texto original. Ele prevê que as empresas devem enviar à Receita o planejamento tributário, com uma justificativa para cada operação. Se o fisco não reconhecer as operações tributárias, a empresa deverá pagar os impostos devidos com juros. É algo que dá mais poder à Receita Federal, que é uma instituição que precisa ser fortalecida para defender o contribuinte desse país e combater a sonegação nesse país, que é extremamente elevada. Administração Municipal, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, de Arroio do Meio, convidam a comunidade para prestigiar o espetáculo teatral Estação das Cores, do grupo Luz e Cena. O evento ocorre na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, no salão localizado ao lado da Igreja São Felipe Santiago, em Arroio Grande, e faz parte do projeto de educação ambiental desenvolvido pela escola desde o mês de junho, junto aos alunos e comunidade. De acordo com a diretora da escola, Magda Hockenbach, o projeto Conectando Energias em Busca de uma Comunidade Sustentável surgiu a partir de uma necessidade da comunidade em relação ao descarte correto de resíduos produzidos pelas famílias do distrito. O assunto foi abordado pela primeira vez numa reunião comunitária promovida pela administração municipal e revelou a insatisfação da comunidade com o descarte inapropriado por parte de alguns moradores, prejudicando o aspecto visual e ambiental do distrito. Além do teatro, outras ações vêm sendo desenvolvidas pela escola, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Comunidade Local em prol do objeto ou do objetivo do projeto. Após o assunto ser amplamente discutido entre os alunos, incluindo palestra e roda de conversa com profissionais da área ambiental, foram montados murais explicativos sobre a separação correta dos resíduos, incentivo do uso de sacolas de pano, recolhimento de tampas de garrafa PET para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, entre outras ações. E a equipe da Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Estrela iniciou um levantamento do número de imóveis da área urbana da cidade. O objetivo é fazer o mapeamento das residências, prédios e estabelecimentos comerciais, a fim de estabelecer ações de prevenção à dengue. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, a enfermeira Carmen Hensky, existem 54 armadilhas que monitoram o mosquito transmissor da dengue, número que deve aumentar, pois o cálculo para a instalação é feito de acordo com o número de imóveis, cujo último levantamento foi feito em 2008. O centro da cidade é a primeira área a ser mapeada. A coordenadora ressalta que não houve nenhum caso de contaminação no município pelo mosquito transmissor, o Aedes aegypti, sendo confirmado apenas um, mas de uma pessoa de outro estado que havia contraído a doença, além de 2 suspeitos.
A coordenadora de Vigilância em Saúde alerta, no entanto, que a população deve manter os cuidados para evitar a proliferação dos mosquitos transmissores que se reproduzem em água parada e limpa. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. O mês de novembro chegou. É um mês que para mim é muito importante, muito relevante. É um mês que sou muito procurado. É o mês da consciência negra. Aliás, esse que foi um tema que inclusive me trouxe o convite para estar aqui falando semanalmente com vocês. Fui convidado por conta da minha militância nessas temáticas. É sempre importante, algumas pessoas dizem, não há necessidade no dia da consciência negra, da consciência amarela, da consciência branca. Todos os dias deveriam ser dias da consciência humana. Mas o que dizer então do dia das crianças? O dia dos avós? O dia da mulher? Tantos dias especiais que se tem para lembrar uma ou outra categoria do ser humano. Pois essa categoria de ser humano, a categoria de ser negro, requer não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, uma reflexão. Porque passados 350, quase 4 séculos de exploração da mão de obra dessa população oriunda do continente africano, como na condição de escravo, ainda hoje os negros se encontram em lutas para conseguir um nível de igualdade com as demais etnias, com os não negros. É preciso que todos nós reflitamos sobre essa possibilidade de ter uma relação de respeito, de reconhecimento a essa camada da população, que no caso do Brasil, que é o segundo país com maior população negra do mundo. Dos 54 países africanos, apenas um tem mais negros que no território brasileiro. Nós somos sim um país negro, somos um país que tem todas as cores, mas somos um país que tem muita população negra e que ainda se encontra a luta por condição de acesso à universidade, aos melhores empregos, a outras oportunidades de vidas mais dignas. Esse é o mês da consciência negra e nós vamos estar lembrando aqui nas próximas falas, nas próximas semanas, mais algumas questões relacionadas a esta temática. Eu volto na próxima semana, é com vocês. Esta sexta-feira reserva uma manhã importante para a família Fett. Às 10 horas, na Praça Marechal Floriano, a Praça Matriz, acontece a reinauguração do monumento existente em homenagem a Orlando Fett. O evento contará com a presença do atual presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Romildo Bolzan Júnior. Estão programados para o momento um breve histórico sobre a vida de Fett, feito pelo professor e historiador José Alfredo Schirel, e a apresentação do professor de violino da Casa de Cultura, Rui Grisen. A organização é uma parceria entre a família Fett e o governo de Lajeado através da Secretaria da Cultura e Turismo. A reinauguração do busto de Orlando Fett é uma lembrança aos 80 anos da sua morte. Ele já havia sido homenageado na cidade em 1936 com a instalação do monumento. E veja como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. O dia pode começar com chuva em várias regiões, em algumas delas chuva forte. Cerca de 35 milímetros são esperados de chuva para essa sexta-feira. Mas a tendência é que ao longo do dia esse tempo vá ficando de nublado a ensolarado. E até o fim do dia, claro, de noite não vai ter sol, né, gente? Mas à noite não deve chover. A partir da noite de sexta-feira não deve chover. Aí nós teremos uma sequência de dias um pouco mais secos e com a presença do sol e o calor que já está chegando para ficar. Falando em calor, vamos ver como ficam as temperaturas aqui na região nesta sexta-feira. Em Lajeado, o dia amanhece com chuva, mas pode ter sol ainda durante a tarde. A mínima é de 20 graus e a máxima alcança os 30 graus. Em Arvorezinha também, a sexta-feira começa com chuva, mas
como a gente falou antes, até o fim do dia pode aparecer o sol. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima alcança a casa dos 27 graus em Arvorezinha nessa sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na edição de amanhã do programa com a previsão completa para o fim de semana aqui no Vale do Taquari. Você, claro, não pode perder. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Seria mais fácil desistir, mas estou determinado a viver. Palavras emocionantes e incentivadoras foram ditas pelo triatleta lajadense André Barbieri, de 34 anos, que tem por lema enxergar sempre o lado bom da vida, não desistir e manter a positividade. Foi contando sua história para alunos do ensino médio do Colégio Madre Bárbara que ele conseguiu plena atenção e a curiosidade dos jovens. Na manhã desta terça-feira, Barbieri esteve na escola para contar a sua trajetória no esporte, apesar dos obstáculos que teve na vida. Atualmente, o triatleta, que usa uma prótese na perna esquerda, está focado a competir na Paratriathlon, que é natação, corrida e ciclismo, dentro das Paralimpíadas de 2016. Atualmente, o esportista mora em Santa Bárbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E a cidade de Ilópolis recebe a unidade móvel Sesc de Cultura e Lazer, a Recrearte, até domingo no Parque do Ibama. O projeto tem como objetivo promover ações gratuitas de lazer e cultura para a comunidade em geral. Na cidade, a Recrearte integra a programação da 7ª Turismate, evento promovido pela Prefeitura. A solenidade de abertura está prevista para ocorrer no sábado, às 2h30 da tarde. Entre as atrações estão a apresentação de teatro História da Realeza, que acontecerá na sexta-feira, Ricardo Peter Voz e Violão no sábado e Xepa Voz e Violão no domingo. Durante todo o período haverá parque inflável e exposição de mostra didática. E este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 12 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.